bem-vindo. 25 de setembro de 2020, 56 anos após o início da luta armada de libertação de Moçambique. Diz a história que os jovens de 25 de setembro de 1964 aderiram a esta iniciativa movidos por valores patrióticos e pela causa nacional. Entretanto, na atualidade, é debate de dia, esses valores escasseiam na nossa juventude. Para melhor compreender o que é que estará por detrás desta ausência, se é que de facto estão ausentes os valores patrióticos e também da causa nacional, convidamos três jovens, a começar por Hortência Franco, Hilário Semende e Lloyd Sambo. São bem-vindos à família Mídia Mais. Começo por si, Lloyd Sambo. O que é que leva a nossa juventude a não engajar-se, pelo menos de forma efetiva, com os valores patrióticos, os valores também que têm muito a ver com a causa nacional, como se diz, são valores tão ausentes na nossa juventude? Ok, muito boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite de cá estar a Mídia Mais e principalmente para falar de um tema tão importante enquanto jovem, né? Que é os valores patrióticos, né? Bom, eu quando ouvi o Boaventura falar mesmo sobre o tema, fiquei pensando se realmente os valores estavam ausentes ou não estão tão salientes quanto eram na altura. Eu acho que os valores patrióticos são ainda mais salientes quando temos um bem comum que se pretende defender as liberdades de um povo, as liberdades de uma nação. E na altura isto era muito mais saliente porque sabia-se claramente que tínhamos um inimigo em comum. Do Zumbo ao Índico, do norte a sul, existia uma clareza de quem era o nosso inimigo, que era, tínhamos que libertar Moçambique do jugo colonial português. E isso foi conseguido. Muitas das vezes temos essa tendência a associar os valores patrióticos com a coragem, se calhar, de um jovem pegar armas. É por isso que eu digo, num contexto de guerra, num contexto de adversidade, os valores patrióticos são muito mais salientes. Mas isso não quer dizer que hoje não existam. Se calhar era preciso fazer um pouco mais um trabalho mais de base, mais profundo, pesquisas, e vou falar mesmo pelo trabalho que eu faço, para perceber por que é que hoje estes valores não estão salientes quanto na altura. E eu gostaria mesmo de trazer esta abordagem um pouco mais progressista, né? Se hoje nós já não temos aquele inimigo claramente que é comum, estamos num ambiente de globalização, que se calhar na altura nós tínhamos uma rádio nacional e que todo mundo ouvia, sabia o que está-se a tratar no país do sul ao norte. Hoje isso já não existe. Temos várias fontes de informação e que é difícil ter um elemento aglutinador de toda a juventude. Então, se calhar é preciso novamente engajar a juventude a se interessar um pouco mais pelo país. Existe uma parte, eu acredito, do patriotismo que é um pouco nato, né? A pessoa nasce já com aquele, cresce sabendo que Moçambique é o meu país e eu devo estar orgulhosa por fazer parte deste país. Mas tem também o patriotismo que é um pouco que contextual ou circunstancial. Depende de como é que eu vejo o contexto econômico, o ambiente social, como é que eu acho que eu estou a ser tratada mediante aquilo que as políticas do governo, como é que eu vejo as ações do governo, se eu aprovo ou não. Eu acho que tudo isto vai acabar influenciando no nível de patriotismo que hoje nós temos em relação ao anterior. Hilário. Boa noite. Saudar os telespectadores lá em casa que nos acompanham através do Mídia Mais. E também os ouvintes da Rádio Mais. E também os ouvintes da Rádio Mais. É interessante abordar esta temática da ausência dos valores patrióticos no seio da juventude, principalmente no período em que nos encontramos agora, porque estamos quase a celebrar os 56 anos do início da luta de libertação nacional. Luta armada, é preciso que se frise. Sim, luta armada. E este ato foi conseguido porque todo moçambicano conseguiu se engajar para o bem comum, que é a libertação do homem e da terra. E olhando para aquele tempo passado, nós observamos, como a colega do painel, Lloyd, frisava, que os valores patrióticos eram salientes.
E hoje, esses valores, se calhar, não estão tão salientes porque não nos encontramos mais determinados ambientes ou contextos de guerra. Mas é necessário frisar que os valores patrióticos, eles não estão ausentes no seio da juventude. Porque nós temos a memória, e a memória é que é o nosso arquivo de recordação de toda a fonte de apego para com a nossa pátria. Porque se nós esquecermos que temos valores patrióticos, certamente vamos estar a esquecer de que existe um determinado Moçambique. E é necessário fazer uma análise daquilo que são as causas desta ausência, mas não diria ausência, diria talvez um nível de dormência dos valores patrióticos, porque os valores patrióticos ainda estão em nós, mas é necessário que nós reativemos os valores patrióticos para poder garantir que a unidade nacional, a integridade territorial e também o próprio progresso, o desenvolvimento econômico de Moçambique seja avançado, porque esse é que é o papel da juventude agora e também a própria consolidação das instituições democráticas. Hortência Franco, diga da sua justiça. Saúdo a todos que nos acompanham pela Mídia Mais TV e Rádio. Muito obrigada mais uma vez pelo convite para estar aqui a ter esta conversa no âmbito da celebração de 56 anos após o início da luta armada de libertação nacional. Em relação ao tema, eu diria que igualmente debati-me quando recebi antes e estive a fazer esta reflexão se realmente há ausência dos valores patrióticos ou se eles existem, o que será que está a acontecer com eles. Bom, eu acredito que os valores patrióticos em qualquer parte do mundo são contextuais. Naquela altura em que iniciou-se a luta armada, existia uma causa clara, que era libertar o país, e em relação a isso não era uma questão de debate, não era uma questão de escolha. Não tinha como nenhum jovem dizer se quer ser parte ou não da luta, porque aquilo atingia todos meio que de forma similar. Todos queriam estar livres do jugo colonial. Hoje em dia, nós como jovens, na nossa sociedade, debatemos-nos com problemas diferentes. O contexto é diferente, a exigência também é diferente em relação à postura que cada um de nós assume. Isso não quer dizer que os valores patrióticos não existem mais, simplesmente que as nossas direções mudaram e que, diferentemente do que acontecia ou que aconteceu há cerca de 56 anos, em que todos nós basicamente estávamos a debatermos-nos com um problema similar, hoje em dia os problemas são diferentes. Há jovens que estão a lutar com a questão de acesso à educação, por exemplo. Há jovens que estão ainda, e que é a maioria, que estão a lutar com a questão de emprego. E quando nós estamos a falar de um jovem que quando acorda, a sua primeira preocupação é ter um pão, é ter alguma coisa para comer, como é que nós vamos dizer que, ou como é que nós vamos esperar que este jovem preocupe-se na mesma medida com questões de patriotismo? Não quer dizer necessariamente que ele não seja patriota. O ser patriota também pode significar nós, como jovens, lutarmos para não ser um problema para a nossa pátria. Não ser um problema para a nossa pátria significa, por exemplo, irmos atrás do emprego. Que é para quê? Que é para não sermos marginais e o Estado ter o trabalho de fazer alguma coisa por nós, para nos alimentar. Isso também é uma forma que o patriotismo pode se revestir. Então, tal como o Hilário e a Lloyd avançaram aqui, o patriotismo é, sem dúvidas, uma questão de contexto e nós também temos que ver a que ambiente os jovens são expostos a cada uma destas alturas. Agora estamos numa era em que há relativamente certas facilidades para muitos dos jovens e nós devemos refletir o que é que nós pensamos quando os jovens estão expostos a certos tipos de ambiente. E só depois disso é que nós podemos refletir se realmente existem ou não os valores patrióticos, mas de uma ou de outra forma, eles sempre existem, só que manifestam-se de forma diferente em função do ambiente em que cada tipo de jovem está exposto. Lloyd Sambo colocava aqui, eu sublinhava aqui o facto de, nessa altura, 56 anos, tínhamos um inimigo comum, precisávamos de conquistar a liberdade de Moçambique, a liberdade do homem, isto conseguiu-se ao fim de 10 anos de luta. Mas hoje temos ainda muitos outros desafios que chamam a atenção especial da juventude. Podemos citar aqui o caso da pobreza, temos acontecimentos no centro, temos acontecimentos no norte do país, a questão do desemprego. E aqui não se encontra aquela juventude daquela altura a vibrar na tentativa de ajudar na busca de solução destes problemas. Bom, eu acho que esse é um exemplo perfeito que pode, se calhar, até nos provar
de certa forma, o contrário do que poderemos estar a assumir agora. Se nós quisermos pensar, por exemplo, nos ataques de insurgência que estão a acontecer em Cabo Delgado desde 2017. Ataques terroristas, é assim que se diz na atualidade. Sim, os ataques terroristas. Se nós recuarmos um pouco a fita, e eu tenho muita felicidade em ter sido parte disso, a primeira campanha de chamada nacional à solidariedade em relação ao que estava acontecendo em Cabo Delgado foi liderada e acompanhada por jovens ativistas e não só. E é aí onde nós começamos a pensar de que forma é que o contexto dita para que diversas formas de patriotismo se revelem. Jovens é que estavam à frente daquilo, a chamar a atenção nacional e hoje em dia, já depois da quarta fase, incluindo a atenção internacional para o que estava a acontecer lá. Porque no início o que acontecia? Nós, através de alguns canais de mídia nacional e internacional, tínhamos uma falsa ideia de que tudo estava bem, estava controlado, quando na verdade não era real. E eram jovens que estavam lá a chamar a atenção de todos nós, a dizer que não, olha, está a acontecer um problema lá e nós precisamos da atenção nacional e internacional. E mais do que isso, esses jovens, muito mais do que fazer barulho e chamar a atenção das pessoas, desenvolveram campanhas de angariação de fundos, de donativos para os refugiados dos mesmos ataques. Então é aqui que nós temos que ver que realmente há alguma coisa a ser feita por uma certa camada de jovens. E mesmo na senda destas crises, nós podemos olhar, por exemplo, para o ciclone Idai. Também houve um grande movimento de jovens, e não só, que estiveram a angariar fundos e a procurar todos os meios para poder ajudar as pessoas que eram vítimas desta crise ou deste desastre natural. E é aqui onde nós vemos que realmente há formas diferentes que o patriotismo pode se manifestar no nosso contexto e não só. Noide? Sim. Bom, eu já queria mesmo continuar nesta onda de que os valores patrióticos, na verdade, estão lá. Se calhar estamos a falar valores patrióticos, mas estamos a querer frisar que é o amor pela pátria, né? O orgulho de ser moçambicano. E em aspectos como esse que a Maceda fez referência, o ciclone Idai, o Kenneth e hoje os ataques terroristas em Cabo Delgado, que todos nós chamamos a consciência de não, nós somos todos moçambicanos e é necessário aqui unirmos-nos por uma causa comum, que nós sabemos também que existe este objetivo comum, que é eliminar os ataques. Eu lia muito recentemente, já não me recordo bem do ator, mas que fazia referência que nenhum homem pode ser patriota em momentos de pobreza, em momentos de fome. Pode ser discutível, se calhar há 56 anos atrás também tinha pobreza, tinha algum tipo de desafio. Mas por que que hoje isso é ainda mais saliente e acaba tornando dormente esse nosso patriotismo? Por que que hoje não temos a mesma coragem de dizer não, eu vou lutar pelo meu país, eu vou colocar os interesses pessoais atrás e colocar o Estado ou a nação em primeiro lugar? É por isso que eu dizia, se calhar é preciso nós fazermos ainda mais estudos, ouvirmos ainda mais jovens sobre o que estará por detrás desta falta de vontade de se engajar, né? Nós só verificamos em momentos extremos, que é como o caso do conflito e do Idai, mas não vemos mais aquela vontade de participar mesmo da mesma forma. E eu continuo a insistir que uma coisa que torna o patriotismo contextual e torna com que se avalie as capacidades ou a atuação do governo ou não, influencia muito no nível de patriotismo que nós temos. Como que eu, como moçambicana, acho que eu deveria ser tratada e se calhar não estou. Não sei se estão a perceber. Então, são todas estas nuances que é preciso avaliar. Eu acho que, fora esses momentos de adversidade, uma das coisas que faz com que nós lembremos que somos moçambicanos é em contextos de desporto ou mesmo contextos culturais. Vezes sem conta sabemos que os mambas nem sempre nos trazem muito orgulho, mas continuamos a ir ver os jogos do Mambas e a torcer para que os Mambas ganhem. Hoje nós vemos cada vez mais jovens a vestirem a capulana, coisa se calhar há uns tempos atrás não era assim tão comum ver. Então nota-se que há esta vontade de cada vez mais abraçar a nossa cultura, abraçar aquilo que é o ser Moçambique. Mas o elemento da pobreza, o elemento social, o elemento econômico é muito importante para reaviver este aspecto patriótico nos moçambicanos, nos jovens. Sim, é interessante observar que o texto constitucional guarda um lugar especial para a juventude na organização social do Estado. E ao colocar a juventude num lugar especial na organização social do Estado, ela o coloca como também
uma força conservadora das próprias tradições daqueles que conseguiram lutar para alcançar a libertação nacional do nosso país. E também para aqueles que lutaram para a instauração da democracia no país. Hoje nós observamos uma tendência em que esses valores tradicionais que os nossos entes queridos tinham para com a própria pátria, o próprio patriotismo, são diferentes com os valores que nós temos agora. Por quê? Porque o jovem atual não foi aquele que participou na Guerra de Libertação Nacional. E se calhar isso o torna mais diferente daquele que participou na Guerra de Libertação Nacional, porque este atual teve uma vida mais facilitada, no sentido de não pegar a arma para libertar a terra. Então, se calhar não conhece tanto os valores da liberdade como aquele que lutou pela independência. Por isso que às vezes nós observamos jovens que são meio apáticos às situações que estão a acontecer no país, desde o centro com os ataques da junta militar da Renamo e também no norte com os ataques dos terroristas. Então, nós observamos isto, verifica-se cá uma tendência em que os valores patrióticos eles já são muito diferentes e se calhar às vezes entram em divergência com os valores tradicionais, mas que esta divergência se calhar também deriva do nosso sistema de educação, porque a educação ela é que deveria transmitir esses valores patrióticos. Hoje observamos que este papel de ser a educação a transmitir esses valores, ele está disperso por várias instituições de ensino. É da tutela das várias instituições de ensino definir quais são os valores a transmitir aos seus educantes e não, se calhar, uma política nacional que defina quais são os valores que refletem o nosso patriotismo. E acho que é esse grande problema, porque nós observamos essa dissolução axiológica por parte da educação, que é, na verdade, fruto das reformas que o próprio Estado vai ultrapassando e acabam deixando com que o próprio jovem tente aprender quais são os valores do patriotismo. Mas isso, se calhar, vai ser um desafio tão grande, porque a própria globalização, contexto internacional, coloca novos desafios aos próprios jovens. Nós agora observamos jovens que têm tendência de ser mais cosmopolitas, sendo caracterizados como cidadãos do mundo e esquecendo esse lado patriota. Então é necessário, se calhar, restaurar esses valores, incentivar o próprio Estado a reaviver esses valores patrióticos dormentes que caracterizam o nosso patriotismo. Portanto, mesmo em contextos diferentes, como transformar os valores que marcaram a geração do 25 de setembro, fonte de inspiração para a juventude atual na causa nacional, também em prol dos valores patrióticos? Ou estão ultrapassados os valores da geração de 25 de setembro? De nenhuma forma. Por isso que eu diria que mais do que transformar os valores, seria uma questão de integrar os valores. Como o Hilário já tinha adiantado aqui, um dos principais instrumentos que serviria para que nós possamos ter com sucesso essa integração dos valores é a própria educação, a partir da base, como é que nós começamos, que narrativa nós construímos para os mais novos e como é que nós queremos que eles cresçam incorporando esses valores. Por exemplo, se estamos a dizer que desde pequenos nós somos incutidos o quanto a liberdade custou-nos e o quanto ela é importante para nós hoje em dia, nós vamos garantir que o jovem, ou a criança neste caso, cresça conhecendo a importância da liberdade, sabendo que a liberdade, embora já tenha sido conquistada, ela precisa de ser mantida. E como é que ela vai ser mantida? Hoje em dia nós estamos a ver que os jovens em particular estão expostos ao cenário da globalização, que de certa forma não necessariamente ameaça, mas coloca em causa algumas nuances que têm a ver
com questões de soberania nacional, por exemplo. Então, se nós estamos a dizer que o jovem já sabe, desde pequeno já foi incutido o quanto nos custou chegar à liberdade, sabe que deve ter reações específicas em relação ao que acontece ao mundo afora. Por exemplo, quando nós falamos de questões culturais, que são uma pedra angular do patriotismo em si, porque nós não vamos necessariamente nos considerar patriotas quando sequer temos respeito e damos importância aos nossos valores culturais. E nós sabemos que a globalização afeta sobremaneira a questão cultural em particular. Se nós equipamos este jovem em relação à importância do patriotismo, e ele sabe que precisa de ter uma postura não necessariamente fechada, mas que salvaguarda os seus valores culturais em particular, acima de qualquer outra coisa, estamos a garantir que haja esse respeito e essa integração dos valores. Por exemplo, em algumas viagens que eu tive a oportunidade de fazer já para fora do país, eu fiz algo, fui em grupo com outros colegas, mas tem algo que eu sempre faço, que é carregar a bandeira comigo, desde o aeroporto até que eu chegue ao meu destino final. Eu estou sempre ali com a minha bandeira. E tem pessoas que me perguntavam, ok, tudo bem, precisas que todo mundo saiba que tu és de Moçambique? Preciso sim. E é isso essa mensagem que nós devemos trazer. Não tem nenhum problema em eu sair para fora do país e representar a minha bandeira. Isso devia ser um motivo de felicidade, um motivo de orgulho. Mas isso leva-nos, por exemplo, a um outro problema. Dentro do nosso país, para ter acesso a uma bandeira, não é uma coisa fácil. Ninguém fala disso, mas as bandeiras, por exemplo, são muito caras. Como é que, de novo, nós queremos incutir o orgulho nacional se, por exemplo, questões muito simples como o acesso à bandeira são tão difíceis para jovens? São aspectos que são desconsiderados, mas são importantes. Nós devemos começar a pensar nisso desde a base. Se eu não consigo ter acesso há mecanismos de carregar comigo a simbologia nacional e poder usá-la além fronteiras, por exemplo, depois como é que vai se exigir de mim que quando eu sair do meu país, eu represento o meu país de outras formas? Esta é uma forma inicial que nós precisamos pensar e deve ser incutida desde a base, porque se nós não fazemos isso, não vamos fazer exigências já de um jovem que já foi deformado, posso assim dizer, porque nós não fizemos o trabalho de casa como deve ser. É preciso que haja essa integração e que ela inicie e acompanhe no desenvolvimento do novo homem que nós queremos, que estamos a tentar construir desde até agora. Leide, os valores da geração de 25 de setembro continuam válidos ou não como fonte de inspiração para a nossa juventude? Não, claramente que continuam válidos, Boaventura. E como estavam a referir-se os meus colegas, a educação é um grande vetor, mas eu acho que isso já está sendo feito. Hoje nas escolas, eu penso que já desde muito tempo nas escolas primárias e secundárias, a primeira coisa que a criança faz é entoar o hino nacional. E depois, na história, os nossos livros, nós temos sempre aquela história de 25, 7 de setembro, temos tudo aqui, que vai trazer como é que nós chegamos até aqui. Vai informar as crianças, os jovens, como é que nós fizemos até chegar aqui e qual era o valor patriótico que os jovens de então carregavam e até hoje. Os monumentos que nós temos na cidade de Maputo e pelo todo o país, os museus, eu acho que isto tudo são fontes que fazem nos lembrar de como é que Moçambique foi construído, para nós termos este orgulho. Mas o que eu penso que está a faltar aqui um pouco é se calhar tratarmos o patriotismo de uma forma um pouco mais séria, né? Porque nós estamos aqui a debater, mas eu não penso que o assunto é levado assim com tanta seriedade pelas lideranças especificamente. Porque é que nós não estamos a entender que o valor patriótico do jovem é muito importante para a construção de uma nação. E se na altura nós conseguimos nos libertar do jugo colonial, era justamente porque havia esse entendimento de que nós precisamos defender a nação. O nosso povo não tinha as liberdades e era preciso fazer alguma coisa. Mas hoje em dia não existe esse elemento. Então eu penso que é preciso levar o assunto do patriotismo muito mais a sério do que isto, porque afeta quase todos os setores. Você não vai ter um bom médico se ele não for patriota, se ele não souber colocar o Estado à frente de si próprio. Você não vai ter, hoje estamos a falar de militares que estão a combater em Cabo Delgado. Você não vai ter um jovem engajado em combater os insurgentes se ele não tem esta causa patriótica, se ele não sabe que eu estou a fazer um bem não para mim, mas para todos os moçambicanos. Não vamos ter administradores públicos, nós hoje reclamamos de corrupção, mas isso é por quê? Porque os interesses individuais acabam sobressaindo do que os interesses do Estado. Então, tem que se levar a questão do patriotismo muito mais a sério, mais do que dizer estamos a combater a corrupção, mais do que dizer que queremos promover o desenvolvimento, temos que trazer a questão do patriotismo nos nossos discursos. Eu penso que isso aqui era... Hilário. Sim, acho que
ainda é possível realizar um transplante dos valores que eram apregoados no momento da luta de libertação nacional para incutir nos jovens de hoje, mas para garantir as questões do desenvolvimento nacional, garantir as questões de combate à corrupção, como a colega Lloyd estava a avançar, garantir também que o próprio Estado não seja vítima de agressões externas. Por nós assistimos tanto à questão do Estado ser vítima de agressão externa, mas porque o próprio jovem ele não tem aquele sentimento de apego à própria pátria, não tem um sentimento de afinidade, de amor à própria pátria. Então, este jovem que não tem um sentimento de afinidade com a própria pátria, que aliás representa a pátria dos pais, coloca-o numa posição de vulnerabilidade face à propaganda externa. Porque grande parte dos jovens que realizam ataques em Moçambique são, na verdade, jovens que são de nível interno, são usados porque ou falta-lhe algum bem material, falta questões de alimentação, porque não conseguir satisfazer as suas necessidades básicas, encontrando essa oportunidade através de meios que não são lícitos, ele acaba envolvendo-se em atitudes atentatórias à própria integridade do Estado. Então é necessário que esses valores de luta, de libertação nacional sejam transferidos para que o próprio jovem sinta-se com este sentimento forte de querer defender a própria pátria e também fortalecer a unidade nacional. Porque também este quesito é importante porque nós também, por vezes, nos discriminamos devido às nossas diferenças étnicas, mas que isso tudo poderia ser suplantado ao sabermos que nós temos alguma afinidade com o próprio Moçambique. Então, é necessário que estas questões étnicas, culturais, sejam harmonizadas num corpo comum, que lembro que também desenvolveu-se o projeto de unidade nacional, mas que até hoje anda a passos lentos, graduais, né? Porque é difícil integrar todas essas questões étnicas, culturais, sociais, as práticas sociais que também de alguma forma afetam naquilo que é a percepção dos jovens quanto ao patriotismo. Eu penso que ainda há chance de fazer-se um transplante dos valores que nos moviam a defender a pátria para que hoje sejam usados, mas para garantir o desenvolvimento do próprio país, a questão da educação e também possamos promover o bem-estar social e também a própria integração social. Portanto, assiste-se na atualidade a tendência de, quando a pessoa pretende defender certos valores, sobretudo a nível da juventude, chamar para si aquilo que é a sua etnia, o que põe em causa os valores da unidade nacional. E tudo aquilo que representa uma ameaça para a nossa juventude, certamente que é uma ameaça à causa nacional. Como é que acha que esta ameaça devia ser resolvida a nível de toda a sociedade? Bom, eu diria que questões como divisão étnica e cultural partem de algum lugar, não necessariamente. Os jovens aprenderam isso de algum lugar. E é aí onde nós devemos colocar a nossa ênfase ou o nosso foco. Nós precisamos de criar uma narrativa que seja consistente e forte o suficiente que os problemas de Moçambique, por exemplo, são problemas de todos nós. E não darmos espaço para essas saliências como questões culturais e vermos como isso manifesta-se no nosso dia a dia. Isso tem que também ser parte da forma como nós somos educados. Nós devemos ter uma educação que, acima de tudo, está orientada para nós como moçambicanos, para o nosso dever e a nossa responsabilidade como cidadãos moçambicanos. Isso é que deve estar na linha de frente quando nós desenhamos nosso sistema de educação e estruturamos o cidadão moçambicano no geral. Porque quando nós damos espaço para essas saliências, e mesmo a nível mesmo reais que nós às vezes podemos ignorar, é isso que vai fazer com que futuramente problemas maiores nasçam, quando nós damos espaço para que essas fendas existam e damos substâncias a elas. Por exemplo,
se nós estamos no seio, vamos olhar para o seio cultural, né? Por exemplo, a nível, vou dar mesmo um exemplo muito realista que qualquer um pode entender, vamos para o nível universitário, em que são feitos eventos culturais, por exemplo, onde há demonstrações de estudantes da Zona Sul, do Norte, do Centro. Então, quando nós trazemos uma imagem de, por exemplo, o que estudantes da Zona Norte fazem é melhor que o que os estudantes da Zona Centro e Sul, por exemplo, fazem, nós estamos, de uma forma não percebida, a criar espaço para que fendas futuramente possam desenvolver-se. É preciso que nós criamos uma narrativa em que nós olhamos, acima de tudo, para o valor como nação e não necessariamente para a questão das diferenças. As diferenças devem nos tornar um só. É por isso que se fala de unidade na diversidade. Então, não apenas nesses aspectos, nós precisamos de olhar devemos ter uma visão holística e olhar ao todo em si, que nesse caso seria o contexto nacional, e só com isso é que nós poderemos criar uma narrativa que seja benéfica para nós mesmos, porque quando nós alimentamos, damos aso a cada uma dessas fendas, estamos a abrir espaço para que futuramente haja problemas que depois não estamos sequer em condições de resolver, porque não sabemos de onde é que partiram, mas às vezes partem de questões muito básicas que nós não damos atenção quando cedo e depois acabam tendo consequências que já são muito mais difíceis de lidar. Mas se nós criamos essa narrativa de unidade nacional, o senso de nação, de patriotismo, que acima de tudo está o nosso país, aí sim nós criamos condições para que esses próprios conceitos não sejam fluidos e sejam muito fáceis de ser entendidos, porque a partir do momento que nós temos divisões a nível interno, quem dirá como é que nós poderemos proteger o nosso país no seu todo de agressões ou, por exemplo, de ameaças externas? Loida, professor, o que podem significar as referências étnicas feitas de forma reiterada sempre que se aborda um determinado assunto na sociedade moçambicana? Isto não se via há muito tempo e nem fez parte sequer da geração 25 de setembro. Bom, eu penso que a diversidade étnica não é o problema em si. Se calhar realmente a narrativa que se constrói sobre ela. Mas por que surgem estas narrativas de querer instrumentalizar a nossa diversidade étnica? É justamente por causa da questão do acesso aos recursos, à pobreza. Se eu, que sou de Maputo, vou trabalhar em Nacala, o natural de Nacala vai dizer que ele não está a ter acesso àquele determinado emprego porque vim de uma elite. Então cria-se toda essa instrumentalização, que é justamente para ter acesso a um determinado recurso, seja a educação, seja um recurso econômico e por aí. Então aqui é onde entra o grande papel do governo, que é como é que é feita a redistribuição destes recursos, de modo que cada um se sinta parte, se sinta moçambicano. Estávamos bem recentemente sobre a volta dos investimentos no gás. Como é que vai ser feita essa redistribuição das receitas que vão vir do gás? Os de Cabo Delgado defendem que deve ser investido em Cabo Delgado, mas estamos a criar mais uma vez esta ideia de que se são recursos daqui, então devem ficar aqui. Mas é todo um país. Cabo Delgado é Moçambique, Nampula é Moçambique, e sede de Nampula deve ser usado para todo o país. Obviamente que tem que se dar uma atenção maior à questão do local. Mas para mim é mais essa questão de pobreza e como é que é feita a redistribuição dos recursos, de modo que cada cidadão sinta que eu sou parte de Moçambique. E é aí onde entra justamente o grande papel do governo e das políticas que ele vai adotar de modo a promover o desenvolvimento. Porque o cidadão, o jovem, se sente excluído e acaba baixando o nível de patriotismo devido justamente ao nível de insatisfação com aquilo que o governo está a fazer. É mais ou menos isso. E as carências tornam o homem muitas vezes uma presa fácil, Hilário. Certamente. Mas é necessário também observar que a questão étnica ela pode ser bem aproveitada para potencializar a unidade nacional. E como nós conseguiremos fazer isso? Através da transmissão dos valores patrióticos nas línguas vernaculares. Porque nós temos uma diversidade linguística que podia ser aproveitada para incutir aos jovens o sentido de... A diversidade linguística, aliás, é uma das maiores riquezas de Moçambique. Exatamente, riquezas de Moçambique. Mas quanto à questão de insuficiência de prover as próprias necessidades básicas que acabam deixando o cidadão vulnerável, é necessário também referir que
o próprio Estado, através das políticas que desenhou da juventude, aliadas também à Carta Africana da Juventude, incentivam e estimulam a criação de iniciativas juvenis para a geração do próprio emprego, programas de desenvolvimento comunitário. Então seria útil por parte dos jovens aproveitar esta abertura institucional que é oferecida pelo Estado, porque se calhar não teria necessidade de instituir uma Secretaria da Juventude e Emprego, mas porque há necessidade de fazer com que o próprio jovem se sinta inserido na própria sociedade, exista esta infraestrutura para poder garantir que o jovem ele possa desenvolver as suas ideias e também o seu potencial criativo. Não só neste quesito. É necessário também referir que o próprio Estado criou um fundo de apoio às iniciativas juvenis que nós poderemos aproveitar desenhando projetos para o nosso próprio desenvolvimento e também livrarmos-nos também da questão do desemprego. Porque se nós ficarmos à espera que o Estado nos dê emprego, nós vamos cair naquela cena de querermos considerar o Estado como papá, que tudo que nós vamos conseguir será fruto do nosso pai Estado a nos dar. Mas agora essa imagem de Estado papá ela está a cair por terra, porque o Estado já não consegue absorver toda a camada da sociedade no mercado de emprego. Se calhar o Estado já não está mais a empregar. A única forma que o Estado tem para empregar é promover as iniciativas juvenis para criar emprego. Então, cabe a nós, jovens, nos apropriarmos dos instrumentos que permitem com que a juventude consagre os seus projetos e alinhe-se no desenvolvimento pessoal. Há quem diga que o que terá originado que os valores da geração 25 de setembro se perdesse tem a ver com o facto de esta geração, a partir de uma certa altura, ter virado as suas atenções para questões muito mais materiais do que aquelas questões que marcaram todo o seu percurso, que começa precisamente a 25 de setembro de 1964. E a juventude, digamos que acabou assumindo também esta herança de motivações materiais a pesarem em demasia, em detrimento de outros interesses. Eu gostava de ouvir o comentário de Hortência Franco. Bom, eu penso que... Os interesses materiais falam mais alto. Bom, eu penso que esta questão em particular leva-nos de volta para o início do nosso debate, que nós referenciávamos aqui, que questões como valores patrióticos são contextuais e têm que ver com as demandas específicas de cada uma das eras em que nós vivemos. É claro que há cerca de 56 anos, o problema, a fome era um problema, o desemprego era um problema, mas existia por detrás disso um problema muito maior e que que ditava todos os outros, que era em relação à liberdade. Ninguém podia pensar no emprego, sendo que ainda estava sob o jugo colonial. E hoje a diferença é relativamente maior, porque agora temos outros problemas, não temos necessariamente um problema que vai influenciar todos os restantes. E neste caso, por exemplo, o desemprego, claro que é dos maiores, se não for um dos maiores problemas com os quais a juventude se debate hoje. E, de novo, isto volta-nos a fazer a questão. Um jovem que, quando acorda, está preocupado em ter alguma coisa para comer, de que forma ele vai se preocupar, por exemplo, em assistir o telejornal e ver que decisão a Assembleia da República esteve a fazer hoje, embora essas decisões afetem sobremaneira a sua vida e em que medida ou não ele será capaz de conseguir prover alguma coisa para ele poder, pelo menos, se alimentar. Não quer dizer que as necessidades materiais estejam a colocar em risco necessariamente o patriotismo, mas nós temos que ver que do ponto de vista social, há necessidades que são consideradas urgentes e que, de certa forma, fazem com que os jovens, em particular, achem que ou considerem que é melhor ou
é preferível investir as suas energias, porque se eu estou preocupada com questões como necessidades básicas, onde é que eu vou viver, como é que eu vou me alimentar, o que é que eu posso fazer no dia a dia, ou, por exemplo, acesso à escola com muita dificuldade, vou me preocupar com outros aspectos que posso naquele momento não considerar importantes simplesmente porque não são urgentes. E é importante que nós tenhamos atenção para esses dois elementos, que há necessidades urgentes, mas elas não deixam de ser importantes, nem quer dizer que afetam necessariamente as necessidades importantes. O fato do jovem estar mais virado, por exemplo, para questões materiais, se calhar mostra-nos ou chama a nossa atenção para a necessidade de resolução de um certo tipo de problema, porque se nós estamos a dizer que são jovens que debatem-se todos os dias com desafios como, por exemplo, a alimentação, como fome, pobreza, nós temos que olhar em que medida os nossos esforços como nação estão direcionados à solução deste problema, e isso torna-se um problema nacional e um problema patriótico, sobretudo, porque eu só vou ter orgulho da minha nação se eu vivo num contexto em que são criadas todas as condições para que eu viva com integridade e eu tenha acesso aos recursos que eu preciso para poder manter as minhas atividades normais do dia a dia, e eu consiga sentir que eu sou parte desta sociedade. E quando pensa-se nos recursos, na distribuição dos nossos recursos, pensa-se também em mim. Eu penso que a questão gira, sobretudo, acima disto, em que momento, em que medida há uma coordenação ou harmonia entre aquilo que são as necessidades práticas, as necessidades urgentes e todo o conjunto que nos leva a pensar em questões maiores como o patriotismo, como a questão de preocupação a nível nacional. Meus caros, o nosso fundo de tempo está esgotado. Vou dar um minuto a Hilário e também um minuto a Lloyd, mesmo para comentar esta última questão que colocávamos aqui, que tem a ver com os valores materiais que se sobrepõem a outros interesses nacionais. Hilário? Se nós observamos este fenômeno ocorrer mesmo na própria geração 25 de setembro, porque hoje há uma certa fissura entre os novos que querem entrar para poder garantir o desenvolvimento do próprio Estado e aqueles que já se estabeleceram, porque questiona-se onde é que você estava no momento em que nós estávamos a libertar o país. Então, estes discurso ainda existe? Ainda existe. E eles procuram apropriar-se de todos os meios de produção da riqueza nacional para que eles possam também deter as instituições do Estado e fazer avante os seus projetos. Então, nós que se calhar estamos a emergir, encontramos certa dificuldade em poder ingressar na arena nacional, porque temos que lutar para garantir algum sustento próprio e também porque os nossos projetos precisam de algum financiamento, ou nos envolvemos muito cedo nos trabalhos, deixamos a escola do lado, e porque os próprios financiamentos não chegam de mão beijada. Boaventura, eu concordo que esta questão de colocar o material à frente dos outros interesses não surgiu na nossa geração. E não quero aqui apontar dedos, mas se calhar o sistema socialista já eliminava essa questão de colocar o material à frente, porque não era permitido acumular capital. Mas com a abertura para o mercado livre, eu penso que aí onde começou essa corrida desenfreada para querer ter mais, querer acumular sempre mais e deter do poder dos meios de produção, aquilo que estava a dizer o colega Hilário. Então, se calhar o problema partiu mesmo daí, de querer acumular e ter sempre mais. É daí onde surge a questão da corrupção, a questão do nepotismo. Queremos sempre manter a riqueza num determinado grupo, seja ele étnico, político e familiar. Quer dizer, eu acho que a questão surge justamente aí. Nós queremos sempre acumular mais. Então, por isso é que colocamos o material à frente dos valores do Estado e da nação. Por isso é que eu insisto em dizer, se calhar quebrar essa questão da pobreza e fazermos um estudo claro de como é que nós devemos redistribuir a riqueza pelos cidadãos, havia de certa forma trazer um pouco deste patriotismo acima, porque já não teríamos muito de reclamar em relação ao acesso aos recursos do Estado. Com Lloyd Sambo, Hilário Semende e Florência Franco, refletimos aqui a volta do 25 de setembro, que em 2020 marca a passagem dos 56 anos
após o início da luta armada de libertação nacional 25 de setembro, é também conhecido como o Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Fica aqui renovado o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência. Continue ligado a nós, pois nós somos a sua melhor companhia e, aliás, as próximas propostas são muito mais aliciantes ainda. Fique bem.